sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos juntamente com ele, então, orar ao Pai em João, capítulo 17. João, capítulo de número 17. Aleluia. Desde o primeiro versículo. Oremos onde está a palavra Pai. Todos juntos. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Hoje nós vamos meditar acerca do versículo 22. E o versículo 22 está nas subdivisões deste capítulo, unido diretamente com o próximo, que é o 23. E o título para esses dois versículos, 22 e 23, diga, que o mundo conheça. Aleluia. Amados, o mundo inteiro já sabe, tá? O mundo inteiro já sabe que Jesus Cristo esteve nessa terra. Isso já faz parte da história da humanidade. Não é uma lenda. Jesus não é uma lenda. Jesus não é uma historinha inventada. Não é uma ficção. Jesus é a realidade. Eu nem digo que ele é uma realidade. Ele é a realidade. O mundo inteiro já conhece essa história. Essa história não é desconhecida de ninguém mais neste mundo. O mundo inteiro sabe que Jesus Cristo esteve nessa terra, isso faz parte da história, está nos livros de história, está aí na rede mundial de computadores, na internet. Qualquer pessoa no mundo que estiver conectada na internet pode baixar qualquer coisa sobre a vida de Jesus, sobre o que aconteceu com ele. Todo mundo sabe disso. O mundo inteiro já teve a oportunidade de conhecer Jesus. E mesmo as pessoas não convertidas a Jesus estão aí sempre dando desculpas do porquê que não são convertidas, mas elas sabem muito bem que Jesus Cristo veio a esse mundo em carne e sangue, que passou por tudo quanto passou. A história de Jesus faz parte da história da humanidade. Jesus foi encarnado na história, isso é chamado de o Cristo histórico. Jesus foi encarnado na história. Jesus faz parte da história de toda a humanidade. Tá? Toda a humanidade já ouviu falar de Jesus. Talvez alguém que esteja perdido aí no meio de alguma mata, que nunca entrou em contato com as civilizações, nunca tenha ouvido falar. Mas mesmo em países onde é proibido falar de Jesus, eles proíbem falar de Jesus porque conhecem ele. Se não conhecesse, não era proibido falar dele. Proibido falar de quem mesmo não conhecemos? Estão proibindo falar porque conhecem muito bem a história e sabem de tudo isso. Para todo lado, o sinal da cruz está por aí em todos os lugares. O catolicismo ajudou muito ao sinal da cruz ser algo bem evidente por aí, em igrejas, em cemitérios e até em pingentes que as pessoas usam, até tatuagem que fazem. A cruz representa, o lugar onde, na história,
O corpo de Cristo foi levantado no madeiro para a realização plena da obra da salvação. Além disso, nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é conhecida no mundo inteiro. A Bíblia Sagrada, com seus 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento, faz parte da história da humanidade. É um legado da história de toda a humanidade. E permanece sendo o livro best-seller mais vendido na face da Terra e, além disso, o livro mais traduzido no maior número de línguas e até dialetos tribais que existe na face da Terra. E esse trabalho continua ainda sendo feito. Eu conheço pessoas zelosas que estão consagrando suas vidas para traduzir a Bíblia em todos os dialetos que possam ser encontrados em qualquer tribo na face da terra. Apesar de nós termos muitos problemas de tradução, que isso atrapalha um pouco, mas mesmo com esses problemas de tradução, a palavra de Deus é muito divulgada no mundo inteiro. Está aí também na internet, tem acesso à internet, todo mundo tem acesso a todas as traduções de Bíblias que existem. Todo mundo conhece Bíblia, ouviu falar de Bíblia. Conclusão? Paulo falou em Romanos capítulo 1 assim, que esses homens são indesculpáveis, porque tudo o que se pode conhecer acerca de Deus já está manifesto entre eles. Mesmo aqueles que eu falei que não têm acesso à civilização, eles têm acesso à criação de Deus, e eles todos são criação de Deus. Em Romanos 1,18, Paulo diz assim, né? Tudo que eles podem conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Aí dá exemplos. Assim o seu eterno poder, como a sua divindade, né? São atributos de Deus que claramente se reconhecem desde a fundação do mundo e são conhecidos, se tornam evidentes através de todas as coisas que foram criadas. Por isso todos os homens são indesculpáveis de querer dar a desculpa de que não conheceu a Deus. Nenhum ser humano dará a desculpa de que não teve oportunidade de conhecer a Deus. O mundo inteiro já conhece a Deus, teórica e intelectualmente. Não conhecem a Deus espiritualmente, como só os eleitos predestinados para a salvação vão conhecer. Mas todos conhecem a Deus pela criação, como Davi escreveu no Salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia transmite essa mensagem a outro dia, uma noite a faz conhecida a outra noite. Não há uma linguagem e nem palavras, e dela não se ouve som algum, mas a sua mensagem percorre por toda a terra. Como que cada dia é inédito, como que cada volta que o planeta Terra dá ao redor do Sol é um ano inédito, como cada volta que o planeta dá em torno de si mesmo, como cada dia que passa, tudo isso está proclamando a glória de Deus. Tudo isso está proclamando a glória de Deus. No Salmo 19, Davi fala da proclamação cosmológica, o anúncio de toda criatura anuncia o Criador, e fala também da palavra escrita. Ele entra lá dizendo, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, os conselhos do Senhor são límpidos, restauram, alegram o coração.
são mais preciosos do que o ouro depurado, mais que o mel, mais deliciosos do que saborosos do que o mel que escorre dos favos. Por essas palavras, por esses mandamentos, o teu servo se exorta. A palavra escrita de Deus faz parte da história, a revelação cosmológica de Deus faz parte da história desde o princípio da criação do mundo. Nenhum ser humano que passa aqui pela face da terra tem desculpa de dizer que não conheceu a Deus, porque Deus já foi revelado para o mundo todo. Aleluia. Deus já foi revelado para o mundo todo. É sobre isso que Jesus está orando aqui, para que o mundo conheça o Senhor. Tá? Conheça o Senhor. Esses dois versículos estão divididos da seguinte forma. Então lá em cima, repita, que o mundo conheça. Conheça o que? Jesus vai orar. Que tu me enviaste. Que tu me enviaste, Pai. Que o mundo conheça que tu me enviaste. E o mundo já conhece isso. Tá? Conhece, mas não toma consciência. Conhece, mas não toma consciência. Conhece, mas não se converte. Tá? Muito bem. Os dois versículos agora separadamente, o 22, o título do 22, Jesus continua pedindo ao Pai pela unidade, como nós vimos no domingo passado, no versículo de número 21. Diga, um como nós. Jesus está orando ao Pai para que os convertidos, os eleitos, os salvos, sejam um só, como Ele e o Pai e o Espírito Santo. Foi para isso que a glória foi transmitida. Jesus vai dizer nesse versículo 22, nós vamos ver daqui a pouco o que isso significa. A glória de Deus foi transmitida para nós em Cristo Jesus. E no sábado que vem, sábado, vamos ver o versículo 23, cujo título é, diga, eu neles e tu em mim. E Jesus vai dizer para quê? Para que essa unidade de nós com Deus, para que sejamos aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados é a mesma coisa que santificados, tá? Quando a gente fala aqui muito de santificação, é bom entender uma coisa, amados. A santificação é como a cruz. A haste vertical da cruz representa a nossa comunhão com Deus. E a haste horizontal da cruz representa a nossa comunhão entre nós, como irmãos em Cristo Jesus. Aleluia? Para a nossa santificação, precisamos da comunhão com Deus, mas não somente da comunhão com Deus, também da comunhão entre nós. Nós precisamos também uns dos outros para ser aperfeiçoados, para ser santificados. Em suma, ninguém se santifica sozinho. Antigamente as pessoas faziam uma coisa, como por exemplo, os essênios e tantas outras histórias de ermitões ou de eremitas, que eram pessoas que queriam se santificar, e para se santificar elas se isolavam, elas saíam do meio da sociedade e entravam numa caverna, ou iam morar num deserto. Santifica nada, irmãos. Sozinho ninguém se santifica. A santificação é algo simbiótico, que nós precisamos realizar juntos. Nós, juntos, cooperamos uns com os outros na obra da santificação. Deus nos santifica na palavra, Deus nos santifica na comunhão com Ele, mas Deus também nos santifica na comunhão com os irmãos. Aleluia? Por isso eles são aperfeiçoados na unidade. Vamos continuar essa mensagem então no sábado, Nesse sábado agora. E se você não contou ainda, no outro sábado nós estaremos no último versículo de João 17, encerrando o capítulo 17. Muito bem.
Hoje nós vamos ficar com o versículo 22, cujo título é, diga, o que Jesus disse ao Pai, que nós sejamos um como nós. Diga. Isso. Jesus orou assim, ó. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Repita. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Aleluia. Eu tenho quase certeza que vocês não sabem o que significa essa glória aqui. O que é essa glória que Jesus diz? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para entender o que Jesus está dizendo aqui, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, nós precisamos nos reportar ao início da criação. Quando Deus criou o homem, nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falaram juntos e juntos disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Foi assim que Deus criou o homem e assim que o homem existiu antes do pecado. Antes do pecado, Adão e Eva, no Éden, no paraíso, ambos tinham a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus é chamada pelo rei Davi, no Salmo de número 8, vamos abrir, no Salmo de número, abra aí no Salmo de número 8, a imagem e a semelhança de Deus ao homem é chamada aqui no Salmo número 8, glória a Deus, abrir o Salmo número 8, versículo 5, falando da criação do homem. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Repita. Davi está aqui nesse salmo descrevendo como Deus havia criado o homem, a sua imagem e semelhança. O homem, os seres humanos, o homem foi o único ser da criação que recebeu o privilégio de ser coroado com a glória e a honra de serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados assim. O cosmos, o mundo visível, o universo criado, o universo material não foi criado assim. Nada nos três reinos da natureza foi criado assim. Nenhum animal do reino animal foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma planta, nenhuma árvore, nenhuma erva do reino vegetal foi criada à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma pedra, nenhum minério, nenhum mineral, nada no reino mineral foi criado à imagem e semelhança de Deus. E volto a repetir, nenhum anjo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa glória e essa honra foi dada exclusivamente ao homem. Por isso que nós temos aqui a nossa Bíblia revista e atualizada, que é muito boa. O versículo 5 diz que Deus fez o homem por um pouco menor do que Deus. Por um pouco menor do que Deus. Porque existem traduções de Bíblia que traduziu esse versículo, que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Essa tradução está errada. E é uma dessas traduções, a tradução revista e corrigida, que infelizmente é a tradução mais famosa em todas as igrejas evangélicas no mundo, aí, principalmente aqui no Brasil.
A maioria dos crentes do Brasil, eles não usam a mesma Bíblia que nós usamos aqui, a Revista e Atualizada. Eles usam a Revista e Corrigida. E na Revista e Corrigida, eles tiraram a palavra Deus aqui e colocaram a palavra anjos, por um pouco menor do que os anjos. É errado, completamente errado. Tá? O texto original em hebraico está escrito que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. A palavra é Elohim, um pouco menor do que Deus. O homem é superior aos anjos. Nenhum anjo foi e nem será filho de Deus. Tem gente que diz que os anjos são filhos de Deus. Os anjos não são filhos de Deus. Isso é só para homens. Hebreus capítulo 1, versículo 5 está escrito: a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho? A resposta é: a nenhum anjo. Anjos não são filhos de Deus. Anjos são, Hebreus 1,14, espíritos ministradores enviados a serviço dos filhos de Deus, a serviço dos que hão de herdar a salvação. Estes que hão de herdar a salvação são os filhos de Deus. Amém? Agora, o homem foi criado, né, para ser a coroa da criação de Deus, o principal ser criado por Deus. Por isso que Davi está dizendo aqui: de glória e honra o coroaste. Qual é essa glória e qual é essa honra? A imagem e a semelhança de Deus. O único ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, imagine uma hierarquia da criação. Acima de toda a criação está Deus, o Criador. Um pouco menor do que Deus, o homem. Abaixo dos homens, os anjos. E abaixo dos anjos, o cosmos, o mundo visível criado. Isso é a hierarquia da criação. Portanto, a cabeça da criação é o homem. O homem é o principal ser para estar aqui, acima dos anjos, acima do universo, acima do cosmos, acima de tudo quanto Deus criou. Por isso Deus coroou o homem de honra e glória, criando-o à sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou. O que aconteceu quando o homem pecou? O que está escrito em Romanos 3, 23? Todos pecaram e... A nossa tradução diz: carecem da glória de Deus. E tem traduções também que diz muito bem explicadinho: destituídos foram da glória de Deus. O que significa isso? Que pelo pecado o homem perdeu aquela glória e aquela honra citadas aqui no Salmo de número 8, versículo 5. O homem perdeu a glória e a honra com que Deus o havia coroado, tendo criado a sua imagem e semelhança. Por isso, o homem, quando pecou, perdeu a glória e a honra com que havia sido coroado, e agora ele carece dessa glória, ele foi destituído dessa glória, porque o homem, quando caiu no pecado, ele perdeu a imagem de Deus, ele não é mais a imagem de Deus. Agora, lembra da hierarquia? O homem criado para estar acima dos anjos e acima do cosmos, de tudo que existe no mundo criado, quando ele perde a glória e a honra, ele decaiu. Por isso o pecado é uma queda, a queda do homem. O homem decaiu aí do topo da hierarquia da criação, o homem caiu para o último lugar abaixo de toda criatura.
abaixo de toda criatura, abaixo de tudo que há no cosmos e abaixo de todos os anjos, até mesmo dos anjos decaídos, abaixo até dos demônios. Porque os demônios e Satanás dominam sobre os homens pecadores. Os homens não dominam sobre eles, não. Eles dominam sobre os homens. O homem decaído caiu do topo mais alto para o mais profundo abismo do pecado da sua situação. Reino animal. Qualquer animal é mais santo do que qualquer homem, porque os animais não pecaram. Reino vegetal. Qualquer planta, qualquer árvore, qualquer erva é mais santa do que o homem, porque nenhum vegetal cometeu pecado. Qualquer pedra, qualquer elemento do reino mineral é mais santo do que o homem, porque não pecou. Satanás e os demônios são melhores do que os homens, porque eles não receberam na sua criação a glória e a honra que os homens receberam, de serem criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem recebeu essa glória e essa honra e mesmo assim pecou. O pecado dos homens é pior que o pecado dos anjos decaídos. E os anjos santos, apesar de não serem chamados de filhos de Deus, são mais santos do que os homens, porque apesar de não terem sido criados com a mesma glória e a mesma honra que os homens foram criados, eles não decaíram do seu estado original de santidade em que foram criados. Percebeu o que eu estou falando para você? O homem decaiu do mais alto posto espiritual em que ele foi criado, da mais alta posição em que ele foi criado. Isso o pecado fez no homem. Ele é o pior. O homem é o pior ser da criação. Que monstruosidade o homem virou. Tá? O ser humano virou. Que monstruosidade, que horror o ser humano virou. E o pior é que o próprio ser humano não enxerga a sua monstruosidade, não enxerga a sua sujeira, não enxerga a lama na qual ele está chafurdando toda a sua vida, ele não enxerga. Apesar de estar no abismo do pecado, no império das trevas, o mundo inteiro jaz no maligno, apesar de estar debaixo dos cascos de Satanás, eles se sentem muito bem, estão muito alegres, estão correndo atrás da moda, da diversão, do mundo, dos prazeres, estão aí se sentindo muito felizes, porque não enxergam a realidade pecaminosa que os envolve, que os domina. Porque o ser humano, por causa do pecado, o pecado trouxe muitas consequências nefastas para o homem. Uma delas é que o pecador não enxerga o seu pecado e não se sente pecador. Eu tenho experiência de pregar o evangelho para tanta gente, e quando eu falo que ela é pecadora, ela não, mas que isso? Não faço nada de errado. Eu sou uma pessoa excelente, eu sou uma pessoa ótima. Tem gente que fala assim, se todo mundo fosse como eu, o mundo seria uma maravilha. Porque eles não se enxergam, não se sentem pecadores. E por que não? Porque o próprio pecado causou esse dano. O próprio pecado causou esse dano na alma humana, que a alma humana não enxerga o seu pecado. É por isso que você vai falar com os gays, homossexuais, ou com as lésbicas, que lesbianismo e homossexualismo é pecado, eles não aceitam, eles querem até te matar, eles estão querendo destruir o cristianismo aí na face da terra.
Porque eles acham que não é pecado, não, que isso é amor, que isso é uma coisa maravilhosa. Não enxergam o seu pecado, porque o pecador só enxerga o seu pecado quando se cumpre na vida dele o que Jesus disse em João 16:8, quando o Espírito Santo o convence de pecado. Só quando o Espírito Santo convence de pecado é que o homem enxerga o seu pecado. E quando o homem enxerga o seu pecado, a reação instantânea é se humilhar diante de Deus, é se prostrar diante de Deus, é se arrepender, é porque ele está agora se enxergando. Aí ele se torna como aquele publicano que batia no peito, não conseguia nem levantar o olhar, e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Ou como o apóstolo Pedro, logo depois que Jesus operou, Lucas capítulo 5, o milagre da pesca milagrosa, e ele como pescador nunca tinha visto uma pesca daquela, e ele então se prostrou aos pés de Jesus. Olha o que Pedro orou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus, fica longe de mim, porque eu não presto, não te mereço, eu não presto. Está enxergando a sua verdadeira condição pecaminosa, perdeu a glória e a honra com que havia sido coroado, e ele enxerga a sua condição pecaminosa. Amados, os salvos só serão salvos porque enxergaram a sua situação pecaminosa, que prevalece muitas vezes na vida deles, mesmo depois da conversão, e por isso eles são conscientes da santificação, de que sem santificação ninguém verá o Senhor, e eles se santificam porque enxergam, cada dia enxergam mais a sujeira que tem dentro que precisa ser limpa. Porque a palavra com que ele se alimenta de dia e de noite, como diz no Salmo 119, versículo 105, é lâmpada e luz. A palavra ilumina, e quando ilumina, a gente vê o nosso pecado, a gente enxerga tudo aquilo em que precisamos ainda nos santificar, ser santificados. Crentes que estão por aí, despreocupados, até acha que não precisa se santificar. Não, isso é um exagero, isso aí. Está cego, tá? Está cego. O apóstolo Pedro fala isso em 2 Pedro, capítulo 1. Está cego, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, esquecidos de que ainda tem que se santificar, esquecidos de que, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 4, a luta contra o pecado é até quando? Até o sangue, até a morte. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Crentes que se acomodam, é porque não estão mais enxergando o seu pecado, porque perderam a luz. Perderam a luz e nas trevas ninguém enxerga nada. Não estão mais enxergando os seus pecados, e daqui a pouco os seus pecados se tornam normais. Eles já não acham mais que o pecado é pecado, acha que é uma coisa normal, porque não está enxergando mais o seu pecado, o quanto ele é sujo, o quanto ele é podre, o quanto é fétido, o quanto já te separou de Deus. Esses crentes estão frios e não se enxergam. Vão para o inferno como qualquer ímpio não convertido. Então, amados, a coisa é muito séria. Tá? O homem perdeu a glória e a honra com a qual ele havia sido coroado na criação. O que acontece na obra da salvação? Na obra da salvação acontece isso aqui, ó. Jesus transmite para nós a glória que o Pai deu a ele. Qual foi a glória que o Pai deu a Jesus?
Jesus feito homem, por isso ele é chamado em Romanos, em 1 Coríntios 15, pelo apóstolo Paulo, ele é chamado de o último Adão. Porque foi o primeiro Adão que experimentou a glória e a honra de ser a imagem e semelhança de Deus. Mas o primeiro Adão perdeu essa glória e perdeu essa honra. Deus enviou o último Adão, Jesus, cheio de glória, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder, cheio de santidade, cheio do Espírito Santo. E Jesus transmite essa glória ao nos salvar. Na obra da salvação, Jesus nos transmite a glória que o Pai deu a Ele, para que agora, na obra da salvação, nós sejamos, vamos ler, como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, abrem Romanos capítulo 8, para que nós sejamos agora a imagem do Filho de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Principalmente o 29, nós vamos ler o 29 e o 30. Romanos 8, 29 e 30. Encontraram? Aleluia. Vamos ler juntos? Vocês estão alegres? Eu também estou, por causa dessa glória que Jesus nos deu. Então vamos ler juntos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós também viemos a esse mundo sem glória e sem honra, porque viemos a esse mundo decaídos no pecado. Mas quando Jesus nos encontrou, Ele nos deu uma nova glória. A glória que o Pai transmitiu a Ele, a glória de sermos agora feitos filhos de Deus, na imagem de Cristo Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, quando Jesus diz agora para nós, diz ao Pai aqui nesse texto: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele está dizendo assim, Pai, eu transmiti a eles agora. Eles haviam perdido a imagem e semelhança com que foram criados, mas eu transmiti agora a imagem, a minha imagem, a imagem que o Senhor me deu, a imagem de filhos de Deus. A glória de ser teu filho, Pai. A glória de ser teu filho. Eu transmiti para eles essa glória. A glória de ser teu filho. Para que nós nos sintamos como Jesus. Como você acha que Jesus se sente sendo filho do Pai? É para nós nos sentirmos do mesmo jeito. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Só que tem um propósito. O propósito aqui que eu coloquei entre aspas ali, para quê? Para que eu fiz isso, Pai? Para que eles sejam um, comparação, como nós o somos, como eu e tu e o Espírito Santo somos. Para que eles sejam um, como nós o somos. Um por quê? Porque temos uma coisa em comum. Os salvos têm uma coisa em comum: a glória de Cristo. A glória de ser feitos à imagem do Filho de Deus.
a imagem do Filho de Deus. Essa imagem de Jesus, ela é gerada em nós por meio da santificação. O Pai quer ver o resultado dessa santificação quando chegarmos diante dele e ele olhar para nós e dizer: você é igual ao meu filho, pode entrar que essa aqui é a sua casa. Porque se o Pai olhar para você e ver você, você não é filho dele, não. Eu vim ao mundo, imagem do Edivaldo. Convém que Jesus cresça e o Edivaldo diminua. Convém que a imagem do Edivaldo se apague e a imagem de Cristo cresça em mim. Se o Pai olhar para mim e ver o Edivaldo não tem salvação. Agora, se o Pai olhar para mim e ver Jesus, ele vai dizer: você é meu filho, pode entrar que essa aqui é a sua casa. E o mesmo com você. E o mesmo com cada um de nós. O mesmo com cada um de nós. Foi por essa razão que Paulo declarou em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, eu, Paulo, estou crucificado com Cristo. A cruz é o lugar da santificação. Para nós, a cruz é o lugar da santificação. Para Cristo, a cruz foi o lugar da redenção. Para nós é o lugar da santificação. Por isso que Paulo gosta de falar da cruz em Gálatas. Gálatas 5:24, ele diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ele fala isso porque no 2:19 e 20 ele fala: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu, Paulo, quem vivo. Já não ando por aí. O que ele quer dizer com isso? Já não sou eu que vivo. Já não sou eu que vivo. Ele já não anda por aí mais querendo aproveitar a sua vida. Tem muito crente querendo aproveitar a vida. Aquele que quer ganhar a sua vida nesse mundo, Jesus disse, o que vai acontecer? Quer aproveitar a sua vida nesse mundo? Aproveite enquanto pode. Mas depois, para a eternidade, você perde. Mas aquele que perder a sua vida agora por amor de Cristo, para que Cristo viva nele, para viver para a glória de Cristo, não para o seu próprio prazer, para viver para a glória de Cristo, conquista a sua vida para a vida eterna, para a eternidade. Jesus disse isso, tá? E esse é o significado. Então Paulo disse, né? Já não mais eu vivo. Paulo poderia dizer assim, se fosse eu vivendo, ao invés de sair por aí pregando o evangelho, eu ia querer sair por aí só aproveitando as praias, sair por aí aproveitando o mundo, sair por aí aproveitando a vida. Não, mas já não sou mais eu que vivo, eu renunciei isso aqui. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Parece que os crentes hoje, eles querem as duas coisas. Eles querem Jesus, mas querem também o mundo. É impossível ter as duas coisas. Quem quiser o mundo, não. Quem quiser o mundo vai perder Jesus. Agora, quem quiser Jesus tem que perder o mundo. Não andamos mais segundo a carne. É isso que Paulo diz quando já não sou mais eu quem vive. Quando eu vivia, eu fazia a minha vontade, eu fazia os meus planos, eu mandava na minha vida, eu ia para onde eu queria. Agora não sou mais eu que vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Eu só vou aonde Cristo quer, e só faço o que Ele manda, e só obedeço a Ele, porque eu sou escravo dEle. Eu sou servo dele. Em grego diz desmios de Cristo. Eu sou escravo de Cristo. Eu sou, Paulo diz em Efésios 4:1, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. O crente, o cristão, não tem mais vontade. A vontade dele tem que ser a mesma de Jesus.
Ele não tem mais ideias, pensamentos. Os pensamentos dele são de Jesus, são da palavra. Ele não tem mais planos. Ele se sujeita ao plano do Senhor na vida dele. Os crentes de hoje não estão entendendo isso. Eles estão pensando que vão ter salvação tendo as duas coisas. Não. Quem pensa ter as duas coisas não tem Jesus. E só tem Jesus quem renuncia ao mundo, renuncia à sua própria vida. Negar a si mesmo. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz para santificar-se e siga-me. Como alguns alunos do outro seminário que eu dou aula fazem, é forte. Não é fraco não, mas é forte. Tá? É por isso que vocês recebem essa palavra, para que vocês se fortaleçam em Cristo Jesus. Tem gente pensando que pessoas desviadas por aí estão desviadas porque o pastor Edivaldo não vai atrás delas. Não. Elas estão desviadas porque elas deixaram de dar ouvidos ao pastor Jesus. Jesus não está com elas? Jesus não está com elas? Jesus não está com elas? Pastor Edivaldo é salvador delas? O salvador delas elas conheceram. Por que desviaram dele? Por que desviaram dele? Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele já deu a sua vida e as pessoas desviadas não são ignorantes da verdade. Elas conhecem a palavra e por isso são indesculpáveis. Caíram em pecado porque não deram ouvido a Jesus, não negaram a si próprias, não negaram sua carne. Depois não vem culpar pastor Edivaldo, não, que o pastor Edivaldo ajudou a pregar a verdade para todas elas. Eu compareço diante de Deus com a minha consciência muito limpa, porque não neguei a nenhum de vocês, nenhum dos ouvintes a palavra. Palavra que prego e que luto, como todos vocês devem lutar também, para viver e praticar todos os dias da minha vida. Aleluia. O Senhor já nos deu, o Senhor já nos transmitiu a glória de ser filhos de Deus, de que a sua imagem de filho de Deus seja formada em nós, através da obra da santificação. Por isso damos a Ele toda a honra e toda a glória. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.